Vocês gostaram do adiamento do Enem? O que vocês podem me falar aí? O que vocês acharam? Liga o áudio aí, fala comigo. Quero escutar a voz de vocês. Camila gostou. Camila, você tá com vergonha de falar? Da gente escutar a sua voz? Acho que a galera tá um pouco tímida ainda, né? Vai pensando aí, porque eu vou fazer outra pergunta sobre isso depois, mais pra frente, só queria entender um pouquinho se vocês preferem a prova em dezembro ou em janeiro, tá bom? Bruno falou que vai dar um gás a mais no preparo, né? Bruno, se eu te falar um negócio, velho, quando a prova era em novembro, todo mundo chegava em novembro doido para fazer a prova logo para descansar, cara. Porque o povo já tava sem gás. Então vamos ver como é que vai ser aí, né? Eu tô torcendo para a prova ser em dezembro. Eu tô torcendo para a prova ser em dezembro para poder a gente sim passar o ano com isso encerrado, entendeu? E no ano que vem a gente retomar tudo isso aí de 2020. Não levar nada de 2020 para 2021. Mas é nóis, gente. Ó, essa é a minha opinião, tá? É uma opinião isolada, né? Sem preceitos políticos, sem nada. Eu quero que vocês percebam comigo uma coisa do que a gente estudou na semana passada, tá bom? Esses aqui são chamados as principais propriedades desse grupo, tá bom? Que é o grupo hidroxilado. Vocês lembram o que é um grupo hidroxilado, né? É um grupo que tem um OH, em que pode formar justamente uma função enol e uma função fenol e uma função álcool. Foi o que a gente estudou nas últimas aulas, tá? Se você recordar aqui, ó, nós temos diferença de álcool, enol, fenol, nós temos toda essa diferença aqui básica dentro desses compostos. O que eu frisei na última aula foi justamente a questão da polaridade, justamente da solubilidade desses compostos em meio aquoso e também das características ácidas, justamente porque esses componentes eles possuem uma certa característica ácida. Eles não são classificados como ácidos, mas eles possuem um caráter ácido, ou seja, apenas uma propriedade. Então, nós temos como essas duas principais propriedades principais. E aí a gente fez um exercício, que foi esse aí, e a gente ficou de fazer esse ou a gente chegou a fazer esse aqui? Alguém pode me responder? Se a gente fez ou a gente ficou de fazer? Eu acho que esse aqui realmente a gente não fez, né, Alexandre? Vamos fazer esse aqui rapidinho, antes da gente entrar na nomenclatura? É bom que, é bom que a gente pega o pique de novo. Olha só. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade. Então, quando você está ingerindo vitaminas, algumas vitaminas elas vão depender da sua solubilidade para poder acontecer a ação delas. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. Deixa eu te perguntar o seguinte, o que significa a palavra hidrossolúvel, hein? O que significa essa palavrinha? O que vocês acham que significa? Isso aqui, ó, hidrossolúvel. E depois eu vou te perguntar o que significa lipossolúvel. Alguém quer se candidatar aí a responder, trocar uma ideia? O Alexandre falou que é solúvel em meio aquoso. Realmente, hidrossolúvel é solúvel em meio aquoso e lipossolúvel é solúvel nas gorduras, né? A palavrinha lipo, ela vem de lipídios, tá bom? Então, todas as vezes que a gente vem da palavra lipídio, a palavra lipídio significa gorduras. Então, lipossolúvel é solúvel nas gorduras. Elas são armazenadas em quantidades suficientes para evitar as suas causadas pela carência. Por que vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária? Porque quando você
vai no banheiro fazer o número 1 ou o número 2, normalmente você solta compostos polares, porque a maioria daquilo que você está excrementando do seu corpo é justamente compostos polares. Então, uma vitamina hidrossolúvel, ela pode ser expelida justamente quando você vai no banheiro fazer o número 1 ou o número 2. Então, ele está te perguntando o seguinte, ó, a seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas necessárias ao organismo. Dentre as vitaminas apresentadas, aquela que necessita de maior suplementação diária, ou seja, ele está te perguntando qual que é a vitamina mais hidrossolúvel desse meio aí. Então, eu te dei 5 vitaminas aí. Qual que vocês acham que é justamente a nossa vitamina mais hidrossolúvel possível? E aí, o que vocês acham? Vamos supor que você tem 3 minutos para resolver a prova. Camila já deu um palpite aqui. Quem mais tem um palpite? E aí? E aí? E aí? Mais alguém? Vamos analisar aqui, ó. Esse aqui é um composto hidroxilado, certo? Ele tem um hidroxilo aqui, mas olha o tamanho da cadeia orgânica dele. Eu lembro que eu falei na aula passada para vocês, quanto mais carbonos e mais hidrogênios, mais ele perde a sua polaridade, tá bom? Então ele tem uma polaridade aqui, mas ele vai perdendo sua polaridade. Da mesma forma, nós temos aqui nessa vitamina uma polaridade aqui e aqui ele vai perdendo a sua polaridade. Olha o tamanho dessa estrutura. Da mesma forma aqui, ó, nós temos um fenol. Olha o tamanho dessa cadeia, né? Então nós temos aqui uma apolaridade vigente. E olha esse aqui, ó. Aqui nós temos cetonas, né? Isso aqui é uma coisa que a gente não viu ainda, mas olha o tamanho dessa estrutura. Estrutura de muitos carbonos. Quanto mais carbonos e mais hidrogênios, mais apolar é a substância. E agora olha isso aqui. Hidroxila, hidroxila, hidroxila e hidroxila. Aqui é uma coisinha que a gente vai chamar de éster lá na frente, tá bom? Mas aqui nós temos 4 hidroxilas e a molequinha, ela é pequena. Nós temos uma molécula pequena. Então, além do mais, ela ter muitas hidroxilas, ela é pequena. E a Camila acertou. Parabéns, Camila. Só que eu vou te dar um conselho, tá, Camila? Na próxima vez que eu fizer uma pergunta, você coloca, em vez desse ponto de interrogação, um ponto de afirmação, tá bom? Para mostrar que você está mais confiante na sua resposta. Quando às vezes a gente responde com uma pergunta, é porque às vezes a gente não tem total confiança na nossa resposta. E aí, chega lá na hora da prova, às vezes a gente fica um pouco inseguro. E a ideia nossa aqui é justamente dominar a matéria para ter mais segurança possível. Mesmo que for errado, coloca o ponto de afirmação que eu vou mostrar para você da melhor forma que a gente pode enxergar isso aqui. E quando a gente erra e a gente entende o nosso erro, é capaz da gente não errar mais. Beleza? Tudo bem? Menina Camila, vamos lá, galera? Podemos passar para frente? Essa aqui é uma matéria chamada de nomenclatura. Então, a nomenclatura é a arte de dar nome nessas substâncias hidroxiladas. Eu não sei se você percebeu o que eu fiz, mas eu coloquei eu te falei tudo sobre os álcoois, enóis e fenóis, e depois coloquei os exercícios do Enem. E te mostrei, ó, no Enem foi cobrado isso, 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 mas nunca foi cobrada a nomenclatura. Então, só para você ter uma ideia, a gente consegue fazer os exercícios do Enem sem saber a nomenclatura das suas cadeias. Mas como é de praxe, eu vou mostrar para você a nomenclatura. Eu queria muito que você confiasse em mim sobre eu pedir para você focar sobre as suas propriedades, as propriedades dos componentes. É nisso que a gente tem que focar justamente para a gente conseguir ter uma ideia melhor sobre as nossas estruturas, ter uma dominância maior sobre as propriedades. É isso que mais é cobrado no vestibular. Desde 2009 até 2019, nós temos aí 11 anos de aplicação do Enem, e nós temos apenas uma questão que fala sobre nomenclatura. E mesmo assim, é um assunto secundário, não é o principal, porque está no meio de uma reação orgânica.
Mas presta atenção comigo aqui o seguinte, ó. Aqui nós temos uma coisinha chamada de FEAR. É uma coisa que eu quero introduzir com vocês agora, tá bom? A IUPAC, que é a International United Puri Applied Chemistry. Nossa, eu tô poliglota demais, né, velho? Só porque é sexta, hoje é dia de maldade. Então a gente aprende várias coisas. Hoje é dia de a gente assar aquela picanha mal passada com Coca-Cola de 500 ml. 500 ml de Coca-Cola numa garrafa de vidro com gelo e limão. Hoje é dia, viu? Hoje é dia de maldade, maldade pura. E por causa disso que a gente fica empolgado. Olha só, velho, a IUPAC aqui, ela traz para a gente várias regrinhas de nomenclatura. E eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas em questão aqui. Nos hidrocarbonetos, a gente estuda as nomenclaturas com a ordem de prioridade de insaturação e ramificação. Lembra quando a gente falou sobre alcanos? Que os alcanos, eles se posicionavam de acordo com as ramificações. A gente precisava olhar a ramificação de um alcano para entender de que lado que a gente ia contar. Enquanto nos alcenos, alcinos, alcadienos, nós precisávamos ver as ligações duplas ou triplas, né? A insaturação. E agora a gente vai ver uma coisinha chamada de função. Véi, a função é top. Função é aquilo que a gente vai mais sobressair do que insaturação, que vai mais sobressair do que ramificação. Então, a gente tem a galerinha do FEAR. Função, insaturação, ramificação. Então, seguindo a regrinha do FEAR, onde nós temos função mais importante que insaturação, mais importante que ramificação, a gente vai conseguir entender melhor as substâncias. Perceba comigo o seguinte. Quando a gente tem apenas ramificações na cadeia, é um hidrocarboneto, tem diferença nas propriedades, principalmente ponto de fusão, ponto de ebulição. Cadeias normais, ou seja, sem ramificações, elas apresentam um ponto de ebulição maior. Quando nós temos cadeias mais ramificadas, nós temos um ponto de ebulição menor. Quando nós temos cadeias saturadas, nós temos uma cadeia menos reativa. Quando nós temos cadeias insaturadas, ela aumenta o seu grau de reatividade, podendo fornecer novos produtos. Agora, as funções, elas não só apresentam ponto de fusão, ponto de ebulição, apresentam reatividade química, ligação sigma, ligação pi. As funções, elas apresentam tudo isso e mais um pouco ainda. Porque eu te falei sobre propriedade polar ou apolar, sobre propriedade ácida ou básica, sobre eletronegatividade. Nós temos vários fatores envolvidos nas funções e é por isso que as funções elas vão gerar uma característica na substância. Por isso que a parte mais importante de uma cadeia que possui uma função é justamente a própria função. Agora, eu quero te perguntar o seguinte. Se a gente estivesse num teste e você tivesse que responder agora, depois de tudo isso que eu falei, qual seria a contagem dessa cadeia? Seria a contagem em vermelho, essa que eu estou fazendo agora. Ou você acha que seria a contagem de verde? Porque nós temos uma cadeia principal com 5 carbonos. Então, eu posso contar de todos os lados, né? Eu quero saber qual lado que eu vou contar. O que vocês acham? Fala comigo aí. Camila falou pela vermelha, o Bruno também falou pela vermelha, e ambos estão certos, tá bom? Por que pela vermelha? Olha só, perceba comigo o seguinte. Aqui nós temos um grupinho chamado de ol, toda hidroxila tem um grupinho chamado ol, e aqui nós temos uma ramificação chamada metil. Agora, ó, perceba comigo o seguinte. Essa função ela está mais próxima do carbono 1. Está mais próximo desse carbono 1 do que esse metil do carbono 5. Olha só. Esse metil ele estaria no carbono 2, né? Se fosse contar da esquerda para a direita, a contagem de verde. Só que o que é mais importante não é a ramificação em si, a função. Então aí a Camila, o Bruno já pegou rápido isso aí, porque a função ela vai ter uma prioridade maior. Então eu vou ter metil no carbono 4 e vou ter grupo hidroxila no carbono 2. Todos os grupos hidroxilas, tanto álcool, enol ou fenol, a terminação é ol.
Você pode colocar até hidrox, mas normalmente a terminação é ol, tá bom? É uma terminação clássica, desde a fundação da IUPAC. Então, a gente tem aqui como o fruto dessa cadeia, justamente esse nome aqui, ó. Esse nome aqui que eu mostrei para vocês. Onde aqui nós temos o metil no carbono 4, né? Metil no carbono 4. Nós temos AN ligado a 5 carbonos. Esse AN aqui é só de ligações simples. Então, nós temos 5 carbonos fazendo apenas ligações simples. E a hidroxila está no carbono 2. Justamente isso. Você percebe que a de baixo só troca isso aqui, ó, velho. Só troca os números. E eu vou falar um negócio para você. Você trocar esses números aí, você errou o exercício inteiro. Só se você trocar apenas esses números. Porque você vai contar de um lado, consequentemente, você vai resolver o exercício de forma errada. Beleza? Vocês estão percebendo o tanto que é importante saber contar a estrutura? Aqui nós temos outras cadeias, tá? Essas outras cadeias, eu queria que vocês me ajudassem justamente a dar um nome nelas, né? Na verdade, elas já estão aqui com o nome, eu já coloquei, mas eu queria que a gente fizesse junto, né? Chamar esse carbono de 1, esse carbono de 2, esse carbono de 3, né? São 3 carbonos na cadeia principal. E esse carboninho aqui é chamado de metil. Então, nós temos um metil no carbono 2, metil no carbono 2, né? Tá aqui, ó, metil no carbono 2. Propan, porque são 3 carbonos na cadeia principal e todos eles estão fazendo ligações duplas. E o grupo hidroxila está no carbono 2, tá bom? Então, isso a gente chama de 2-metilpropan-2-ol. Esse é o nome da estrutura. Alguém tem alguma pergunta sobre esse exemplo? Não? Então, vamos lá. Olha esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aqui, agora nós temos uma insaturação bem aqui, né? Entre esses 2 carboninhos. Então, nós temos carboninho, carboninho. E aqui também nós temos um carboninho, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui nós temos esse carboninho. Aqui nós não temos carbono, né? Justamente porque aqui está ligado no oxigênio. Aqui nós temos um carbono que a gente vai denominar metil, né? Porque a cadeia principal vai ser justamente essa parte de cima que foi desenhada. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos essas cadeias aí. Beleza, gente? Tá aí tudo bem? Agora, perceba comigo o seguinte, ó. Perceba comigo o seguinte. Essa hidroxila, ela está ligada no carbono 1, porque esse carbono 1 ele já está na extremidade. No exemplo passado e nesse outro exemplo aqui, a hidroxila está no carbono do meio. Quer dizer que esse aqui é um carbono terciário, no outro exemplo passado era um carbono secundário. Aqui ele está num carbono primário. Então, quando a hidroxila estiver no carbono primário, ela vai estar na extremidade também, no carbono, justamente no carbono 1. Então, vai ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Nós temos um metil no carbono 2, então eu coloquei aqui, ó, metil no carbono 2. Coloquei pente, são 5 carbonos. 3-en, porque a ligação dupla está entre o carbono 3 e o carbono 4, e eu conservo o menor número, que é o 3. Eu coloco 1-ol. Por quê? Porque a hidroxila está exatamente no carbono 1. Então, assim que fica o nome, 2-metil-pente-3-en-1-ol. Olha só que legal. Apesar desse nome aqui, ó, en-ol, né? En-ol, isso aqui não é um enol, porque como a gente olha a estrutura, você vê a hidroxila ligada a um carbono saturado, um carbono sp3. Então não tem como esse carbono aqui ele ser do tipo ol. Beleza? Vamos para esse aqui, ó, esse aqui do lado. Esse aqui do lado direito. Aqui nós temos 3 hidroxilas, ó. 3 hidroxilas. E essas 3 hidroxilas, nós temos uma hidroxila de carbono secundário, outra hidroxila de carbono secundário e uma hidroxila de carbono primário. Então, se nós temos hidroxila de carbono secundário e de carbono primário,
A hidroxila de carbono primário, ela está mais na extremidade, né? Então, essa hidroxila, ela obrigatoriamente está na extremidade. Então, vai ser o carbono 2. Aqui o carbono 3, carbono 4, carbono 5. Espero que vocês estejam acompanhando aí muito bem, tá? Então, vamos lá, ó. Carbono, hidroxila no carbono saturado, álcool, hidroxila carbono saturado, álcool, hidroxila no carbono saturado, álcool. Tá bom? E aqui nós temos 3 hidroxilas. Então, nós temos ol, nós temos ol e nós temos ol. Nós temos 3 ols aí. Quando nós temos 2 metil, a gente fala dimetil. Quando a gente fala 2 ligações duplas, a gente fala dien. Quando a gente fala 2 grupos ol, a gente fala diol. E aqui, nesse caso, a gente vai falar triol, justamente porque são 3 hidroxilas. Nós não temos ramificação, são 5 carbonos, né? Todos eles estão saturados, e é 1,2,4 triol, que são as 3 hidroxilas ligadas a esses carbonos. Tudo bem, galera? Tudo bem? Vocês conseguiram compreender? Beleza. O Aleixa está falando aqui que vocês estão conseguindo entender. Então, beleza. Está conseguindo acompanhar de boa, né? Deixa eu fazer um exemplo para vocês, que eu queria ver vocês em prática, tá bom? Queria que vocês estivessem praticando aqui junto comigo. E eu vou perguntar para você qual que é o nome que vai ser daqui para frente, tá? Então, eu queria muito que você pudesse ver isso. Deixa eu colocar aqui certinho para poder fazer o traço. Não ficou tão bem feito, né? Aí. Finge que isso aí é uma ligação dupla, tá? Finge que isso aí é uma ligação dupla. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar ainda. Aí, acho que melhorou. Como é que seria o nome dessa estrutura agora? Esse é um desafio para vocês. Esquece isso aí que está embaixo, né? Então, como é que seria o nome? Vou te ajudar aqui, tá? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Só que aqui tem uma ligação dupla em ó, o Bruno falou, o Aleixa falou, e ambos acertaram, tá bom? Ambos acertaram. A única coisa que eu queria confundir vocês era nisso aqui, ó, velho. Aqui nós temos um álcool. Aqui nós temos um álcool. Mas essa aqui, ó, é um enol. Isso aqui é um enol. Então, nós temos duas hidroxilas alcoólicas e uma hidroxila enólica. Mas vai fazer alguma diferença no fim das contas? No nome? No nome não vai fazer diferença, porque vai ser sempre a terminação ol, tanto de enol, quanto de álcool, quanto de fenol. Sempre vai ser a terminação ol. Tá bom, gente? Você tem algum problema com isso? Fácil, né? Vamos para esse outro aqui. Esse outro aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que eu vou mostrar aqui agora, nós temos aqui carbono, 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 carbono e carbono. De onde eu vou começar a contar? Da direita ou da esquerda? Por que da direita, Bruno?
que da direita, Gabriela? Por que da direita, Camila? Isso aí, Bruno. Por causa da função, velho. Por causa da função. A função está mais próximo de uma extremidade. Se você conta do outro lado ali, se você conta desse lado da esquerda, a função estaria lá no carbono 4. Então, ali ia ficar muito longe. Então, eu preciso dela mais perto. Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, né? Então, nós temos aqui um prefixo para 6 carbonos. Esse en está entre o carbono 3 e o carbono 4. Então, a gente coloca 3en, conserva o sinal do menor, ou conserva o menor número. E o ol também está no carbono 3. A minha pergunta para vocês é, como é que a gente vai diferenciar, pelo nome, uma função enol de uma função alcool, né? A gente vai ter que olhar justamente isso quando a gente for interpretar. Perceba aqui, ó, nós temos en no carbono 3, nesse onde eu estou rabiscando aqui em cima, en no carbono 3 e ol no carbono 1. Esse carbono aqui não tem nada a ver com esse carbono 3, né? Porque o carbono 3 está mais distante, o carbono 1 está menos distante. Então, nós temos a hidroxila no carbono 1, que não tem nada a ver com o carbono 3. Então, essa hidroxila não pode estar ligada no carbono insaturado, vai estar no carbono saturado. Enquanto aqui, ó, nós temos a ligação dupla entre o 3 e o 4, e a hidroxila está no 3. Então, eu estou sabendo que a hidroxila está ligada no carbono insaturado. Então, aqui eu posso diagnosticar que temos um enol. E para finalizar, não sei, né, se vai dar tempo. Mas para a gente entender isso aqui, ó, nós temos um aromático e nós temos uma cadeia. E a minha contribuição para vocês hoje é o seguinte. Quando nós temos uma cadeia assim, eu vou classificar essa cadeia como mista. Não vai ser nem aberta e nem fechada. Mas ela vai ser uma classificação chamada de mista. Mista é quando nós temos uma cadeia em que nós temos parte aberta e parte fechada, mas a parte aberta ela é mais importante que a parte fechada, tá bom? Principalmente porque nós temos uma função. Se tivesse uma insaturação, também seria mais importante. Todas as vezes que nós temos insaturação fora da cadeia, fora da cadeia fechada e nós temos uma parte aberta, essa insaturação classifica a parte aberta como mais importante. E se tivermos uma função, não precisa nem falar, né? Que a função é muito mais importante. Então, aqui agora nós temos uma cadeia mista. E a parte aberta vai ser considerada como cadeia principal. E nós temos uma hidroxila bem nesse carboninho, bem aqui, ó. Então, vou começar a contar justamente dela. Porque nós temos esses carboninhos ligados diretamente aqui, ó, no anel aromático. Então, vai ser 2 aqui, vai ser 3, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 5. Beleza? Agora, pira só, velho. Pira só o que vai acontecer. Esse anel aromático aqui, como ramificação, ele é chamado de fenil. Ele não é chamado de benzenil. Ele é o benzeno, mas quando ele é a cadeia principal. Quando o benzeno ele é uma ramificação, ele é chamado de fenil. Então, nós temos aqui, ó, fenil, justamente no carbono 1. Então, nós temos a ramificação benzeno, que é o fenil, no carbono 1. Pentan, porque são 5 carbonos na cadeia principal, e 1 ol, porque a hidroxila está no carbono 1. Então, isso vai acontecer quando a cadeia for mista. Isso é muito importante para vocês, para título de conhecimento, para título de entendimento da substância, da matéria. Mas a título de prova, isso não cai em prova, tá bom? Isso é muito raro cair numa prova, uma nomenclatura, principalmente Enem, que não aborda a nomenclatura, abordar uma nomenclatura dessa. Agora, questões como ITA ou como IME, às vezes pode cair questões desse tipo de aprofundamento na química orgânica, tá bom? Ó, quando você vai fazer uma prova de química, dá uma olhada nesse quadro aí. É desse jeito que fica, tá bom? Uma prova de química orgânica. Não tem como você identificar a cadeia ou então saber como ela funciona se você não rabiscar toda a sua substância e entender quais são as partes principais, tá bom? Então, é assim que a gente faz uma prova de química orgânica. Agora, ficou estranho, né?
Até ficou soltinho ali. Para finalizar, nós temos aqui os fenóis, tá bom? Como é que a gente dá a nomenclatura dos fenóis? Os fenóis, eles são compostos em que nós temos a hidroxila ligada diretamente no anel aromático. E a função, ela é mais importante que a ramificação, né? A ramificação aqui, ela não tem grau de importância perto da, perto da função. Em anéis aromáticos, a gente não vai falar sobre ligação dupla, né? Porque o anel aromático ele é feito de 3 ligações duplas. Então, não tem como um carbono ser mais importante que outro dentro aqui da substância. Então, a gente vai classificar função ou ramificação. Função sempre vai ser mais importante. Então, a função está sempre no carbono 1, a ramificação vai estar no outro carbono. Pode ser no 2, pode ser no 3, né? Ou pode ser no 4. Não tem problema. Tá bom? Eu peguei aqui um exemplo de anel dissubstituído, ou seja, ele tem 2 grupos ligados a ele. Então, por causa disso, a gente pode utilizar aqueles nomezinhos orto, meta, para que a gente já aprendeu. Quando está na posição 1, 2, eu posso falar orto. Quando está na posição 1, 3, eu posso falar meta. E quando está na posição 1, 4, eu posso falar para. Justamente isso. Então, tem os grupos chamados de orto, meta, para. Esse aqui é chamado também de 2-metilfenol, porque nós temos um metil no carbono 2, e a estrutura toda, essa aqui, ó, esse aqui é chamado de fenol. Né? Então, tem um metil no carbono 2 chamado o resto da estrutura de fenol. Eu também posso falar que é 2-metil-hidroxibenzeno. Esse 2-metil-hidroxibenzeno é porque esse termo hidroxibenzeno é o fenol, porque é uma hidroxila, né, ligada a um anel aromático, benzeno. Então, esse termo, vestibulares como a USP e como a UFO têm abordado muito. E o nome usual dele pode ser chamado de ortocresol. Lembra que os aromáticos eles possuem muitos nomes usuais. Então, esse aqui pode ser chamado de ortocresol. Aqui nós temos o 3-metilfenol, só mudei a posição para a posição 3. E aqui 3-metil-hidroxibenzeno. Esse aqui também pode ser chamado de metacresol. A mesma coisa aconteceu nesse outro anel aromático aqui, só que aqui está no carbono 4. 4-metilfenol, 4-metil-1-hidroxibenzeno e o paracresol. Esse númerozinho 1 aqui não é necessário, porque a gente sabe que a hidroxila está no carbono 1, tá bom? Não é necessário. Só a título de curiosidade mesmo. Então, nós temos orto, meta e paracresol, e nós temos os nomes oficiais IUPAC. 2-metilfenol, 3-metilfenol, 4-metilfenol, e também 2-metil-hidroxibenzeno também é IUPAC, quando você utiliza esses termos. Beleza, galera? Ficou alguma dúvida para vocês? Alguma coisa que vocês querem comentar? Alguma coisa que vocês querem abordar? Ou às vezes que não ficou tão bem explicado? Alguém? Espero, então, que todos estejam muito bem. Tá bom? Galera, tem muita gente que chegou aí depois, né? O Brôndulo, Poliana, a Gabriela, acho que a Cecília, a Bárbara. Essa galera chegou um pouquinho depois. Eu fiz uma pergunta no começo para saber se vocês gostaram desse adiamento do Enem ou não, e se vocês preferem em janeiro ou dezembro. O que vocês acham? Vocês querem dar a opinião de vocês? A galera falou que prefere em janeiro. Isso aí. Cara, janeiro parece bom. Prefiro em dezembro, a Bárbara. Eu sou mais opinião junto com a Bárbara aí e algumas pessoas que a gente falou mais cedo, tá? Mas respeito todas as opiniões, só queria saber mesmo. Janeiro tem mais tempo para vocês estudarem, né? Mas acaba que vocês não têm muito tempo para descansar. Isso que eu fico assim, nossa cabeça vai estar a mil quando chegar esse dia da prova do Enem. Vai ser o Enem mais louco da vida de todo mundo, né? É nóis, gente. Deus abençoe todos vocês, tá? Estou com saudade de a gente ter aula presencial. Estou com muita saudade mesmo, né? Não aguento mais ficar em casa e ficar nessa vida louca aí. Tamo junto, gente. Ó, o Bruno falou assim, em breve, relato é que já terminei meu ensino médio há 15 anos, mas queria fazer logo. Sei, Bruno, velho, vamos conseguir fazer as coisas, tá?
Eu acho que eu vou fazer a prova do Enem também. Acho que eu vou fazer a inscrição para ver como é que eu me saio nesse próximo Enem. Tá bom? Vou fazer a prova com vocês. Quem sabe rolar umas apostas e né? Quem vai sair melhor? O professor Pavanelli ou qualquer aluno que quer apostar comigo? É nóis, gente. Abração. Deus abençoe e fiquem com Deus, tá? Tamo junto. Brôndulo, adiou, tá? Vai encerrar dia 27, na semana que vem. É nóis. Tamo junto.